Olá, bom dia, estudantes do 7º ano. Sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, irei mediar o chat juntamente com os professores. E hoje nós teremos uma aula com o professor Carlos Neri. Bom dia, professor Carlos Neri. Bom dia, professora Janaína. Bom dia, estudantes, professores da rede, essa galera que está aí acompanhando o Centro de Mídias, pela TV Cultura, pelas redes sociais, pelo aplicativo do Centro de Mídias. E nós vamos então começar esse ano letivo com a galera do 7º ano. E nós temos preparado para vocês aí uma série de habilidades de transição, né? A garotadinha do 6º que está no 7º, o pessoal do 7º vai poder rever também as matérias que foram ensinadas. Então, se preparem aí, coloquem aí o caderno, o material de vocês, que nós vamos começar a aula de História deste ano. O tema da aula de hoje será a formação do feudalismo, período medieval, ou seja, do século V até ao século XV. A habilidade que iremos trabalhar é a habilidade 14, que é identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações, entre diferentes espaços, tempos e espaços. Então, nós vamos começar a trabalhar aí esse período de transição da antiguidade para o mundo medieval. Os objetivos estão na tela. Compreender o conceito de processos históricos, suas rupturas e continuidades, analisar os processos históricos que proporcionaram a passagem da antiguidade para o mundo medieval e compreender a formação do mundo medieval, suas diferentes formas de contato, relações sociais e formas de exclusão e adaptação. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós já vamos ter aí uma pequena introdução do que nós iremos estar ministrando durante o ano. E, claro, quem vai fazer essa introdução vai ser a aluna Thalita, da Escola Radila Feres, em Carapicuíba. Thalita, é com você. Oi, tudo bem? Eu sou a Thalita, do 9º ano D, e hoje eu vim apresentar um trabalho, ou quer dizer, uma mini opinião e também compartilhar com vocês coisas que eu descobri sobre os escravos, enfim, sobre o Dia da Consciência Negra e o porquê da importância desse dia. Então, além de eu compartilhar a minha opinião, eu vim compartilhar também um pouco do que eu aprendi, um pouco do que eu aprendi a mais, né, sobre a consciência negra, sobre os escravos, né? E para quem não sabe, eu sou aluna do 9º ano D, sou convidada da professora Edna de Histórias a estar apresentando para vocês esse vídeo. Então, espero que vocês gostem e bora lá! Hoje eu escolhi 3 tópicos onde me chamam muito a atenção em relação à cultura e os escravos, enfim. A primeira coisa que eu quero mostrar, ensinar e dar minha opinião e exercer mais para vocês é sobre a boneca Abaomi. Para quem não sabe, a palavra Abaomi tem origem Yoruba e costuma ser uma boneca negra. Significa aquele que traz felicidade ou alegria. O nome serve para meninas ou para meninos, tanto faz, unissex. Não se deve confundir Abaomi também como Yoruba, pois Yoruba tem mais de um significado. Então você tem que estar ali ciente do que você está conversando na questão do idioma, porque Yoruba tem mais de um significado. Abaomi tem a origem dos rios negreiros, onde quando os escravos eram transportados para outros países para a venda de escravos, que infelizmente naquela época era errado, mas era o que faziam. Abaomi, ela foi inventada para as crianças, quando elas estavam nesses rios negreiros, porque elas ficavam muito agitadas e elas choravam muito. E suas mães, para acalmá-las, elas cortavam pedaços de seus vestidos, e disso faziam a boneca Abaomi. A boneca Abaomi, ela é feita de nó. Eu vou colocar uma foto aqui do lado para vocês verem como é a boneca Abaomi.
Essa é a boneca Baomi, e bom, ela é feita de nó, como vocês estão vendo, e esse era um tipo de brinquedo para as crianças. E além de ser um brinquedo, as mães decretaram que isso seria um símbolo como proteção para seus filhos. Eu acho isso algo muito importante, onde devemos levar de gerações a gerações, porque, querendo ou não, faz parte da nossa cultura também. E eu acho que não devemos deixar isso morrer, né, mediante ao Dia da Consciência Negra. E também, eu gostaria de falar, entre o Dia da Consciência Negra, eu gostaria muito de falar sobre uma pessoa muito importante, né, na vida dos escravos, que foi o Zumbi dos Palmares. Também conhecido como um líder, né? Ele foi um líder do quilombo brasileiro, gente. Olha a importância de estar representando isso. Eu tô me sentindo muito grata em estar apresentando esse trabalho. Enfim, ele foi um dos últimos líderes, um dos últimos líderes do quilombo brasileiro. Um dos maiores quilombos do período colonial, gente. Vocês têm noção disso? O quanto o Zumbi dos Palmares foi importante na nossa história, tanto para os negros quanto para a história do Brasil. Vou colocar uma imagem dele aqui também, gente. Esse é o Zumbi dos Palmares, para quem não conhece, eu nunca tinha escutado a história dele. Zumbi dos Palmares é uma imagem extremamente forte para nós, ou para qualquer um, gente. Ele foi literalmente guerreiro, ele deu a sua vida, gente, por milhares de escravos, milhares de quilombos, para que ele na verdade não deu a sua vida, ele foi atrás do direito, ele queria justiça mediante a isso, porque chega uma hora que realmente cansa, gente. Por isso começou a existir a carta de alforria, gente. Pra quem não sabe, a carta de alforria, naquela época, um escravo que concedia a carta de alforria, ele era liberto, gente. Então, o Zumbi dos Palmares queria liberdade para todos os escravos. Ele lutava mediante a isso. Ele foi nascido em 1655, unido aos Palmares, Alagoas. Ele faleceu dia 20 de novembro de 1695, no Quilombo dos Palmares. Seu nome completo era Francisco Zumbi, né? E infelizmente ele foi traído por um de seus aliados, assim, que não foi aliado, né? Ele foi traído e os guardas pegaram ele e infelizmente cortaram a cabeça dele e penduraram num poste como lição para todos os outros escravos. Mas graças a Deus os escravos não ficaram quietos e não ficaram calados e lutaram até o último para ter a sua liberdade. Hoje temos a liberdade, graças a Deus, gente, mas Zumbi dos Palmares foi uma das maiores imagens para a libertação e força dos escravos, gente. Tudo começou na África, para quem não sabe, né? A venda ilegal, na verdade, não era bem uma venda no início, era mais ali eles trabalhavam, só que aí começou a surgir essa do tráfico de escravos, onde aí começou a venda, começou a transportar para outros países, do país negreiro, da origem da Baomi. E, bom, o Dia da Consciência Negra é comemorado no Brasil em dia 20 de novembro e mais de 1.260, gente, cidades. É comemorado em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Foram aprovadas leis decretadas pelo feriado, nessa data, que lembra a morte do Zumbi dos Palmares, né? Escravo que virou símbolo de luta para o povo negro, gente, contra a escravidão, ao liderar o Quilombo dos Palmares em Pernambuco. Pois é, o Quilombo de Zumbi era localizado em Pernambuco, gente, pra quem não sabe. Gente, e é isso que muitas das vezes, infelizmente, hoje em dia nós temos o racismo com pessoas negras, e onde eles não têm respeito, eles não têm direito, e nós lutamos cada vez mais, né? Porque queremos a igualdade, queremos acabar com a desigualdade, onde as pessoas colocam desigualdade onde não há, onde não tem motivos para ter desigualdade, gente. Então vamos lutar contra a igualdade para todos, porque todos somos iguais. Não é cor de pele que vai diferenciar quem somos. Somos todos iguais, gente. Então vamos lutar pela igualdade. E viva o Dia da Consciência Negra, Black Lives Matter, que é o que mais marcou esse ano, Black Lives Matter, do moço que morreu nos Estados Unidos porque um policial infelizmente se ajoelhou no pescoço dele até ele morrer. E é isso que eu quero decretar nesse vídeo hoje, Black Lives Matter.
vidas pretas importam. Espero que vocês tenham gostado um pouco da minha explicação do que realmente eu quis trazer sobre a importância do Dia da Consciência Negra. Bom feriado a todos e até talvez o próximo trabalho. Legal, legal. Gente, olha, o trabalho da Thalita é do ano passado. Eu lembro que na última aula eu justifiquei que nós não conseguimos exibir os vídeos lá da Escola Rádio Laferes. Eu até falei que tinha ficado um pouco triste porque não tínhamos conseguido exibir os vídeos. Então, esse vídeo é do ano passado, foi de uma série de habilidades sobre a consciência negra que nós tínhamos trabalhado. E, é claro, nós sabemos que os estudantes, eles ficam ansiosos por ver os seus vídeos. Então, eu decidi passar agora no começo do ano, contemplar a Thalita. Tem o vídeo do Joshua também, que eu vou passar à tarde. Nós sabemos que fica um pouco fora do contexto da aula, mas eu não posso deixar de privilegiar os estudantes, os trabalhos que eles fazem, e nós não devemos deixar nenhum estudante para trás, ok? Então, parabéns pela aula que a Thalita deu. Essas habilidades em relação à consciência negra, à escravidão na antiguidade, já tem aulas montadas, trabalharemos durante todo o ano. Então, eu quero parabenizar, mesmo que esteja fora do contexto da aula de hoje, mas eu quero parabenizar pela disposição e pelo trabalho aí da professora Edna, lá em Carapicuíba, na Escola Rádio Laferes, e pela Thalita também. E olha que lá no final do ano nós podemos passar novamente o vídeo da Thalita, ok? Então, está justificado aqui. Vamos então para a questão disparadora da aula de hoje. Na tela. O que você se lembra sobre o período medieval da história? O que vocês se lembram? 2 minutos, já voltamos, participe no chat, já voltamos. Voltamos. A Kelly, ela trouxe a contribuição do aluno Leandro e disse assim, ó: me lembro da invasão dos bárbaros e que as pessoas começaram a formar feudos para se proteger dos bárbaros. Bem legal essa resposta, né? Bem legal essa resposta, parabéns. E nós vamos contextualizar essa resposta com o seguinte infográfico na tela. Vejam só aqui no infográfico, nós temos aqui vamos colocar aqui a classificação periódica da história, desde a pré-história até a história moderna. Então, nós vamos ter aqui o período da história medieval, nós vamos ter um período de transição aí entre a história das civilizações e a história da medieval,
que vai dar início com a queda de Roma, no século V. Então, a partir da queda de Roma, começa-se então a formação dos feudos, e aí a estrutura social começa a se ruralizar. Como principais características, nós teremos a criação do Sacro Império Romano Germânico, a formação do sistema feudal, a formação de uma sociedade estamental e uma mentalidade teocêntrica, mais voltada à religião. E aí, lá na frente, nós vamos ver, com o decorrer das aulas, a passagem da história medieval para a história moderna. Então, nós trabalharemos nessa aula desde o século V até o século XV, ou seja, a formação aí do período medieval. A Idade Média corresponde a um período da história europeia entre os séculos V e XV. A primeira metade desse período foi marcada por violência e diferentes conflitos entre romanos, germânicos, vikings, húngaros, eslavos e árabes, enquanto o Império Romano do Ocidente estava perdendo a sua força e se fragmentando, devido à invasão dos bárbaros, como diz a estudante. Aumentava o processo de ruralização em boa parte do território da Europa. Nesse momento, grande parte da população migrou para o campo à procura de proteção, abrigo e subsistência, formando então os feudos. Em meio a este clima de insegurança e desordem, as pessoas criaram formas de sobrevivência, fortificaram espaços e construíram muralhas, assimilaram costumes e valores e estabeleceram regras e laços sociais. Entre o século V e até o século X, em grande parte da Europa, ou seja, a Alta Idade Média, se criou aí a lógica da interdependência social, dando origem a novas formas de organização política e econômica, que entre os séculos IX e XII construíram o sistema feudal. Legal? Vamos então aqui para a lousa e ver a estrutura do sistema feudal, a pirâmide, aquela velha pirâmide que os professores sempre usam. Lá na ponta nós temos o clero, os que oram, os que rezam. Depois teremos os nobres da espada, os que lutam, aqueles que são senhores dos feudos. E os servos, os que trabalham, é a maior parte da pirâmide, a base da pirâmide e que sustenta aí toda a estrutura da sociedade estamental. Então, aqueles que oram, aqueles que lutam e aqueles que trabalham, era assim que era dividido essa formação da sociedade, ok? Característica do sistema feudal, na tela. Divisão da sociedade em 3 estamentos, nós acabamos de ver, aqueles que rezam, aqueles que lutam e aqueles que trabalham. Uma economia agrária, uma economia de subsistência, ali feito nos feudos. Relações de suzerania e vassalagem, que compreendiam um código de ética entre o suzerano, aquele que doava as terras dos feudos, e os nobres que recebiam essas terras e que tinham aí uma relação de fidelidade para com o suzerano ou o grande senhor feudal. A descentralização do poder, porque agora não é mais o império que está governando, são os senhores feudais, embora nós teremos a formação do Sacro Império Romano Germânico, mas após isso nós teremos a descentralização de poder na mão aí dos senhores feudais. Educação restrita aos clérigos, aos padres. E aqui nós temos um mapa bem interessante, que é o mapa do Sacro Império Romano Germânico. Se nós observarmos aí, embaixo ao sul, nós vamos ter aí o norte da Itália, e aí o território da França, aonde se formou aí a estrutura do Império Franco, de Carlos Magno, o Sacro Império Romano Germânico. Se nós olharmos no mapa, nós vamos ver que cada uma dessas regiões aqui, eles são feudos, Eles são vilas que vão se construindo de forma agrária. E cada região dessa aqui, você vai ter os nobres que irão dominar essa região. É claro que a estrutura macropolítica estará toda formada aí na figura de Carlos Magno, que é o grande imperador aí desse chamado Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, olha só, sacro, religioso, império romano, voltar lá para Roma,
e germânico, ok? Então, durante a Idade Média nós teremos aí essa grande estrutura que é o Sacro Império Romano Germânico, mas nós teremos também aí dentro dos territórios essa descentralização do poder. Próxima tela. Olha só a imagem aí do castelo. Nós temos uma representação bem legal aí de um feudo, não é? Os castelos onde estavam os nobres, os castelos eram sedes administrativas, e aí o feudo, né? Então, no período medieval, os mais pobres foram se organizando em territórios onde podiam praticar a agricultura, está escrito errado, agricultura, e construir suas vidas. Mas essas terras não eram livres, pois os nobres dominavam amplos territórios para se protegerem das invasões, muito comuns naquele contexto histórico. Os nobres construíram suas fortalezas e marcavam os limites de suas terras. Na sociedade medieval, enquanto os nobres garantiam a segurança aos trabalhadores, estes, por sua vez, garantiam a produção de alimentos e produtos consumidos nos feudos. Então, quem sustentava aquela pirâmide, quem sustentava a pirâmide eram os camponeses que trabalhavam nos feudos. E olha, eles ficavam muito bravos, viu? Porque quando vinha a colheita, uma boa parte dessa colheita era levado para abastecer as estruturas dominantes da época, que eram os nobres da espada, esses que viviam nos castelos, e também o clero, né, que fazia toda a parte religiosa do período. Legal? Vamos então para a próxima tela. No período medieval, aparece a figura do cavaleiro medieval. E a partir daí também as histórias de cavalaria. Né? No período medieval, a cavalaria tornou-se uma instituição feudal. Esses cavaleiros estavam ligados aos senhores feudais, mediante juramento de fidelidade. A partir do século XI, inicia-se na Europa um tipo de literatura conhecida como romances ou novelas de cavalaria, escritas em verso ou prosa, em que se ressaltavam a honra, a fidelidade e o heroísmo, que devido aí às relações de suzerania e vassalagem, né, toda essa questão dos valores da honra, da fidelidade, do heroísmo, eram muito exigidos naquela sociedade, principalmente aqueles que estavam sob o juramento da bandeira de um senhor feudal. Os cavaleiros, eles deveriam exercer aí todos esses princípios de heroísmo e fidelidade, que era um mundo muito diferente do nosso. Próxima tela. E a educação, professor, no período medieval, como que ocorria? Durante a formação da Europa medieval, a riqueza cultural foi organizada pela Igreja Católica com a construção de bibliotecas e seminários que garantiam a formação intelectual dos clérigos. Lembrando que quando, como a estudante colocou aqui no chat, nesse mundo de guerra, de luta entre os bárbaros, a queda do Império Romano, a formação de uma outra estrutura social, a igreja, ela se tornou a instituição que, na verdade, ela permaneceu e se fortaleceu nesse período. Haja vista, a relação entre o imperador e o papa fez com que Carlos Magno fosse coroado, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então, a igreja foi muito importante nesse período. Essa formação acadêmica ficou restrita ao clero e às famílias nobres que se interessavam em contratar um tutor ou um professor para educar os príncipes. No caso das mulheres, somente as religiosas e as da alta sociedade possuíam acesso à educação. Caso esse de Maria da França, que nasceu na França e foi educada na Inglaterra e que escreveu romances de cavalaria, exercia papéis decisivos aí, nesses romances de cavalaria, as mulheres eram as protagonistas. Então, nós temos aí, nesse mundo medieval, dominado ainda por homens, mulheres que se destacaram, inclusive, como grandes escritoras desse período. Legal? Interessante, não é? E a vida social, como era? Na tela. No período medieval, a aristocracia praticava a caçada. Eles gostavam da caça.
torneio de cavaleiros e diversos jogos, como xadrez. Divertiam-se com a apresentação de artistas, jograis, poetas, né? Nós vimos, a gente vê isso nos filmes. E no que se refere aos festivais, também, embora esteja em sua maioria inserido nas festividades do calendário cristão, também existiam as festas pagãs, como o carnaval, que naquela época já se era realizado, em que se celebravam o riso e a vida. Mas olha, viver na sociedade medieval era muito diferente de viver na sociedade atual de hoje. As relações, as regras, as normas, inclusive para o pobre, era muito mais difícil nesse período. Não é verdade? Próxima tela, nós teremos uma atividade. Essa atividade, ela está lá nas tarefas, né, professora Janaína? Né, que no aplicativo, vocês irão para lá o aplicativo fazer essa atividade e outras atividades que o professor colocou lá também. Aí os professores, junto com vocês nas escolas, estarão aí ajudando vocês a realizarem essas atividades. Ok? Próxima tela. Também tem uma outra atividade, que é sobre as características do sistema feudal. Também está lá no sistema de tarefas para vocês realizarem. As atividades complementares que vocês irão realizar, vocês vão aí assistir aí esse vídeo, né, essa animação sobre o período medieval, está lá no YouTube, assista, e aí você pode criar aqueles mapas mentais, criativos, coloridos, que vocês sempre fazem e nos mandem para exibir aqui no CMSP. Vamos voltar lá na tela sobre a tarefa, as atividades complementares. E não se esqueça de fazer as resenhas e os resumos. Ok? Analise a aula de hoje, faça sua avaliação lá com o QR Code. Nós terminamos a aula por aqui. Está reduzido o tempo de aula. E nós voltaremos aí na próxima aula para dar continuidade a essas habilidades. Gente, muito obrigado e parabéns, Thalita. Você tem uma excelente oralidade. Tchau!